Glória do Senhor. Do céu. Aqui é tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Coloca, por favor, o texto de Jeremias 18, a partir do 1. Antes de começar a ler, pode colocar o tema da palavra, por favor? Ainda nas mãos certas. Amém. Glória a Deus. Ainda nas mãos certas. E nós vamos entender porquê desse título. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com você como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Olha que interessante. Era um período que Israel estava debaixo de grande idolatria. Eles tinham se desviado do caminho do Senhor. E o Senhor, naquele tempo, Ele falava com o seu povo através dos profetas. E nesse tempo específico era o profeta Jeremias. O Senhor, Ele é muito minucioso em tudo que faz. Tudo é intencional, pastora. E Ele diz: Jeremias, levanta-se, vá até a casa do oleiro, e lá eu vou falar para você a minha palavra. Olha que interessante. O Senhor podia falar para Jeremias ali mesmo, não é? Mas por muitas vezes nós temos que obedecer um comando de Deus para que Ele possa nos entregar a palavra, para que Ele possa nos entregar a mensagem. Muita gente não está escutando mais a voz de Deus porque o Senhor já deu um comando que você não obedeceu. E o Senhor, Ele vai sempre falar com aqueles que obedecem, com aqueles que estão em movimento. Assim aconteceu com Jeremias. E olha que interessante, ele chegou e Deus não falou para ele diretamente o que tinha para falar. Deus falou assim: vê primeiro o que está acontecendo aí. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, depois que ele viu isso, depois que ele viu o barro se quebrando nas mãos do oleiro, depois disso, o Senhor entregou a palavra para ele. Casa de Israel, será que não posso fazer com você como fez esse oleiro? Ele estava dizendo para Jeremias, falar para o povo: será que eu não posso fazer com vocês idólatras? Vocês que escolheram os maus caminhos, será que eu não posso fazer com vocês como esse oleiro fez? Será que eu não posso refazer vocês novamente? Tem um detalhe curioso. Quando Deus dá uma ordem para Jeremias, Jeremias vai, ele obedece e vai, porque Deus queria falar com ele. Deus queria revelar para ele o próximo passo. E acontece que quando Jeremias chega, Deus não dá ordem para o oleiro falar. Ele fala para Jeremias observar. Perceba que muitas vezes você vai aprender aquilo que Deus está querendo revelar para você observando. Muitas vezes Deus não vai falar, muitas vezes Deus vai te plantar em lugares, em ambientes em que você precisa observar para aprender. Ou seja, muitas vezes nós queremos muito falar. E a Bíblia diz que o tolo se passa por sábio se ele fica calado. Então entenda que Deus, Ele tem um modo dele de agir na nossa vida. E esse modo, ele é diferente para cada um de nós. E Deus, Ele se manifesta da maneira que Ele decide se manifestar. O primeiro passo para Jeremias receber daquilo que Deus queria para a vida dele foi o movimento.
E o segundo passo foi observar. Então seja você uma pessoa, você tem 2 olhos. Observe mais do que fale. Observe mais do que fale. Observe aquilo que Deus está querendo revelar para você nessa hora, nessa noite. Observe os lugares que o Senhor te plantou para que você aprenda. Amém? Amém. Sabe o que o Senhor queria que cada um de nós observasse com aquilo, pastora? Que Israel naquele tempo era tido como praticamente perdido. Idolatria, Aserá e outros deuses. Mas o Senhor, Ele queria mostrar para Jeremias, assim como a palavra nos diz até hoje. Eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o problema que você chegou até aqui, eu não sei como está a sua vida, mas permaneça na mão do oleiro. Permaneça na mão do oleiro, porque Ele é o único que pode te refazer por inteiro. Ele pega aquilo que está estragado, aquilo que está sujo, aquilo que não é puro, aqueles pecados. Ele pega tudo aquilo e faz, sabe o quê? Ele faz novo. Ele refaz, Ele restaura. É o único que pode pegar você da maneira que você está, da maneira que você veio, da maneira que você chegou. Ele te pega e Ele te refaz novamente. Escute. Nas mãos do oleiro sempre haverá esperança para a sua vida. Presta atenção no texto. O texto não diz que esse vaso se quebrou caindo no chão. Esse vaso se quebrou exatamente nas mãos do oleiro. Ou seja, quando você está nas mãos do oleiro, que é o nosso Jesus, esse é o lugar mais seguro para você ser refeito e refeito e refeito quantas vezes forem necessárias. Toda vez que nós somos quebrados, amassados, que as nossas dificuldades sobressaem sobre aquilo talvez que nós achamos que podemos carregar, todas as vezes que as nossas emoções são feridas, todas as vezes que tentam nos derrubar, todas as vezes que o inimigo se levanta contra a sua vida para que você caia, para te quebrar e para te apontar, se você for esse vaso de barro e estiver exatamente na mão do oleiro, você está em segurança. O inimigo não te toca. O inimigo não tem autoridade sobre a sua vida. Esse lugar é o lugar mais seguro que você pode estar. Esse lugar é o lugar em que Deus está falando para você hoje, filho, filha, não se preocupe, porque ainda há esperança para você. A esperança não morreu. A esperança é Jesus. A esperança hoje te pega pela mão e te fala, você me autoriza? Você autoriza o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão. Você autoriza o oleiro a te moldar novamente? Porque o Senhor não põe a mão onde Ele não tem permissão, tá? A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus, Ele é elegante, Ele não entra em lugares onde Ele não foi convidado, e Ele não vai nos moldar se nós não nos permitirmos ser moldados. O chamado do Senhor para nós esta noite, para a nossa vida é, filho, filha, deixa eu te refazer, deixa eu te moldar, deixa eu fazer com que você se torne cada vez mais parecido comigo, deixa eu fazer com que a minha essência exale aí dentro de você, deixa eu fazer com que você ande por lugares e as pessoas olhem para você e notem, uau, esse homem está diferente, essa mulher está diferente, existe algo que essa pessoa carrega que eu também quero para a minha vida. Você precisa ser uma carta viva do Senhor. Você precisa amá-lo, não só com palavra, você precisa amá-lo através das atitudes que você tem. Eu falei isso hoje mais cedo e eu vou falar aqui. Os discípulos de Jesus chegou ao ponto que eles se tornaram tão parecidos com Ele, que quando Jesus foi preso, eles ficaram com medo e se dispersaram, porque eles poderiam também serem presos. Eles certamente foram perseguidos, porque queriam perseguir todos aqueles que estavam com Jesus. E Jesus falou para Pedro, lá naquela mesa,
Pedro, tu me negarás 3 vezes. Jesus disse isso para Pedro. E Pedro acreditou? Não, Jesus, eu não vou te negar. Mas acontece que, quando Jesus é preso, eles se dispersam. E aí Pedro, fugindo, se depara com algumas pessoas que falam: ei, aquele é um deles. Aquele é um deles. Sabe por quê? Ele se parece com ele. Ele anda como ele. Ele se veste como ele. Ele tem o cheiro dele. Ele é um discípulo dele. E é assim que você precisa ser reconhecido na sua vida. Por onde você passar, você precisa andar como ele, cheirar como ele, se vestir como ele, falar como ele, ao ponto das pessoas verem a essência do próprio Cristo dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. E todas as vezes que nós nos permitimos ser esse barro aparentemente frágil, porque o barro, ele é uma matéria frágil, né? Simples. A mais simples possível, né, pastor? Ele é barro, é terra, é chão, onde a gente pisa. Esse vaso que está falando aqui, a gente tem que entender que somos nós. O vaso que está sendo remoldado, que pode ser remoldado pelo oleiro a qualquer momento, somos nós. Quem foi formado do pó da terra? Quem mais aqui foi formado do pó da terra? Aleluia. Mas essa palavra nos diz hoje que a nossa esperança não deve estar em nós. Ou seja, pastora, a nossa esperança não deve estar na qualidade do barro, mas a nossa esperança deve estar nas mãos daquele que segura o barro, daquele que molda o barro, daquele que pode refazer o barro todo novo e pode refazer a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as dificuldades que você chegou aqui, mas você não está aqui à toa. Você não está aqui escutando essa palavra à toa. Você pode estar quebrado por dentro, você pode estar machucado, você pode estar ferido, mas o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Ele está nesse lugar. E se você ficar nas mãos dEle, Ele te refaz, Ele te restaura, Ele traz novidade para a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso oleiro. Esse é o oleiro. Esse é o nosso oleiro. Sou apenas uma carta viva de Deus, uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Mas tem um ponto, pastor, muito importante que precisa ser falado. Esse vaso, para se tornar o vaso perfeito na mão do oleiro, ele precisa passar por uma pressão. Ele precisa ser pressionado. E essa pressão acontece de onde? De fora para dentro? Pastora, normalmente, se você observar um oleiro, como ele trabalha, tem a roda que ele usa para girar com os pés, tem ali aquele mastro onde o vaso fica em cima, o barro fica em cima. Então ele sempre vai usar as duas mãos para moldar o vaso. Ele sempre usa as duas mãos. E o interessante é que a mão de fora é a mão que aperta, é a mão que faz pressão. E através dessa pressão, o vaso vai tomando forma. Através da pressão do oleiro, o vaso vai tomando forma. Tem gente, pastora, que quer chegar em lugares altos, quer avançar na vida, mas não quer passar por pressão. Não vai ter como. A pressão é necessária. Sabe o que é mais interessante, pastora? Como eu disse, ele sempre usa as duas mãos, o oleiro, enquanto ele está construindo o vaso.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus no Getsemane. Pressão. José recebeu uma promessa, mas a versão do José que sonhou, queria governar, não era a versão do José que iria sustentar uma posição de governador. Pastora, sabe por quê? A pressão nos molda. E às vezes a gente fica querendo fugir das pressões. Mas José é um exemplo claro disso. Ele foi jogado pelos irmãos na cisterna, vendido como escravo para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, pressão, acusação em falso. Enviado para a prisão. Na prisão, ele desvenda os sonhos do padeiro e do copeiro. Mesmo assim, ele fica lá por 2 anos. Depois se lembraram dele, e o faraó, que teve o sonho desvendado por José. Aleluia. E então ele foi levantado governador do Egito. Aleluia, pastora. Ele não foi levantado governador do Egito assim que chegou. Ele passou por um processo. Pressão. Ele passou por pressão. Ele foi moldado. Sabe por quê? A versão de José que foi jogada na cisterna não estava pronta para receber o governo. Aleluia. A versão que José se tornou, essa sim estava pronta para governar o Egito. Então entenda isso na sua vida, meu irmão. Não fuja das pressões. Não fuja das pressões, e em frente, porque cada uma delas está te moldando. Você vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e vai falar assim: glória a Deus por tudo aquilo por toda aquela pressão sobre a minha vida. Olha quem eu me tornei hoje. Sabe o que acontece? Nós sabemos do que aconteceu e nós sabemos do que acontece hoje, mas o único que conhece o nosso destino é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Lembra quando estava por um fio pra resistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. O Senhor não te trouxe até aqui para você desistir, meu irmão e minha irmã. O Senhor não te sustentou até aqui para você achar que essa pressão é insustentável. Se permita viver as pressões. Se permita ser pressionado por fora, sabendo que a mão do Senhor te segura e te estrutura por dentro. Aleluia. Aleluia. O Senhor nunca vai permitir que você seja pressionado ao ponto de não suportar. Ele sabe exatamente a força que deve fazer no vaso. Ele sabe exatamente a pressão que deve colocar no vaso, que somos nós, para que o molde fique perfeito. Aleluia. Para que o molde, o caráter, fique melhor. Aleluia, Jesus. E você falou, pastora, quando a gente anda, que as pessoas começam a ver em nós o próprio Jesus, é porque você se permitiu ser moldado por Ele, porque você se permitiu ser apertado por Ele, mas você confiou e você seguiu em frente, porque o barro ainda está nas mãos do oleiro, o barro ainda está nas mãos do Pai, e isso faz toda a diferença. Olha que interessante, pastora. Vamos seguir. Coloca, por favor, a partir do 7. Essa é uma palavra tão edificadora, é uma palavra que nos ensina tanto. Mas, dificilmente, para falar a verdade, eu não vi essa segunda parte ser pregada. E ela é necessária. Ela é necessária. Vamos ler juntos? A partir do 7, continuação.
No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Aleluia. E no momento que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que eu havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam a sua conduta e as suas ações. É forte. Sabe o que Deus está falando aqui? O barro, que somos nós, não deve ser passivo. Sabe o que o Senhor está falando? O barro, que somos nós, temos responsabilidade sobre o que está sendo derramado na nossa vida. O Senhor está dizendo claramente: se você andar nos meus caminhos, ficar próximo, escutar a minha palavra, se tinha algum mal sobre a sua vida, eu mesmo tiro esse mal da sua vida. Aleluia. Eu tiro esse mal. Se você se arrepender dos maus caminhos e se converter, eu tiro todo o mal da sua vida. Por outro lado, o Senhor está falando também que se Ele já havia liberado para você, para a sua casa, uma bênção, mas que você começa a agir de maneira diferente, se você começa a ir por caminhos errados, caminhos errôneos, o Senhor está falando que a bênção que Ele já tinha liberado para a sua vida e para a sua família, Ele também retém. Está vendo? Tem vezes que a gente fica: pai, mas cadê minha bênção? Cadê minha bênção? Você pediu, você orou, você estava na igreja, você estava buscando ao Senhor, mas chegou um pedacinho da bênção, o início da bênção, você sumiu de tudo. Ninguém te viu mais na igreja, a oração já não tinha mais. Essa é uma palavra para cada um aqui essa noite. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa de tudo aquilo que tem feito de errado, de pecados escondidos. Perdoe pessoas que você não perdoou. É o Senhor quem está dizendo: a partir de uma mudança do seu comportamento, eu também libero bênçãos na sua vida. A partir da mudança no seu comportamento, tudo aquilo que eu já liberei, que já está nas regiões celestiais, eu permito que chegue até você. Muitas vezes somos nós que não acessamos as bênçãos pela nossa má conduta. Sabe por quê, pastora? Deus é justo. Simplesmente assim. Ele não sabe ser de outra maneira. Ele é justo, Ele é fiel. E a palavra dele diz que tudo aquilo que plantarmos também colheremos. Como em algum momento começamos a plantar coisas ruins, fofoca, conversar da vida dos outros, atitudes ruins, como podemos fazer isso e esperar bênçãos do Senhor? Ele é maravilhoso, Ele é bom, misericordioso, amoroso, mas é justo. Aleluia. O nosso Pai é justo. Amém. Aleluia, Jesus. Mas a boa notícia, pastora, a gente dá uma puxada, mas a boa notícia é que Ele é o nosso oleiro. Aleluia. A boa notícia é que enquanto estivermos nas mãos dEle, Ele pode nos refazer de novo. Ele pode restaurar novamente. Ele pode fazer tudo novo. Ele cura todas as feridas, todos os traumas, tudo aquilo que te faz mal. Nas mãos do oleiro, Ele pode refazer tudo novo. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Pai.
E essa é uma noite, pastor, que o Senhor... quero ser, aleluia, Jesus. Senhor amado, Cante aí no seu lugar, feche seus olhos e cante essa canção. como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pode continuar esse louvor bem baixinho? Eu quero falar com vocês, igreja, agora. Escuta esse louvor. E se sobre essa palavra hoje você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu estou um pouco quebrado, eu estou machucado, eu estou rachado, e eu preciso, Senhor, que o Senhor me pegue de novo com as suas duas mãos e me refaça, e me refaça. Talvez hoje você esteja aí sentindo no seu coração: Senhor, existem áreas da minha vida que eu não estou conseguindo, Essa é uma noite que o Senhor te chama aqui, nessa frente, nesse altar, para te refazer. Por isso, se você quer receber essa oração sobre essa palavra, levanta do seu lugar e vem aqui à frente, que nós vamos orar junto com você. Amém? Amém? Senhor amado, Essa palavra serve para todos, mesmo crentes que por algum momento esfriou e acha que está distante do Pai, acha que não está nas mãos do Pai. Às vezes você está achando que o que você fez é grave demais, você está se culpando, mas eu quero falar para você essa noite: toda culpa é perdoada quando você se arrepende e confessa ao Senhor. A culpa que você está sentindo muitas vezes, na maioria das vezes, é o diabo que está colocando na sua vida. É o diabo que está falando para você: você é culpado. Porque essa é a função dele, acusar. Ele é o acusador desse mundo. Mas nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Portanto, essa noite, você que não se sente totalmente entregue nas mãos do oleiro, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e falar: Pai, quando você sai do seu lugar e vem aqui, você está falando: Pai, eu me entrego nas tuas mãos, o Senhor é o meu oleiro. toca-me com brasas do altar, fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu te ouvir, não te ouvir, eu padeço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Quebra esse vaso, rachado como estou, e tira as feridas
pra si. Começou o nome? O primeiro amor. Igreja, se coloque de pé. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa da cicatriz. Igreja, escute isso. Eu estou aqui com a Jamile. E ela acabou de me falar, pastora, eu sou esse vaso que foi quebrado, mas me permiti ser moldada novamente. Fala para a igreja. Fala para a igreja. Eu fui diagnosticada com câncer raro e agressivo aos 33 anos. E quando eu tive diagnóstico, veio a dor, mas eu senti Deus no meu coração dizendo: filha, eu estou contigo, isso é um propósito e você está curada. Eu me curei e hoje eu estou... Glória a Deus! E você aí achando que o seu problema é grave. Dê graças ao Pai todos os dias, acorde dando graças, agradecendo pela Não voltem vida, ainda, vocês aqui na frente. pela dádiva. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Desculpa. Amém. Feche seus olhos, igreja, estenda sua mão para cá. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Te agradecemos pela oportunidade de sermos moldados todos os dias pelas mãos do Senhor. Pai, nós entendemos que esse vaso, para ser o vaso perfeito e agradável, precisa passar por algumas pressões. E nós estamos dispostos, Senhor, a passar, Jesus, pelo que for, para termos a forma perfeita do vaso perfeito, que exala a boa essência do próprio Cristo. Fortalece agora os seus filhos que estão aqui à frente, Jesus. Derrama sobre a vida de cada um a sensibilidade de entender e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Eu sou o barro e tu és o oleiro. Eu sou o barro e tu és o oleiro. Me refaz e refaz e refaz quantas vezes forem preciso. Nós te agradecemos, Jesus, por essa palavra, e nós te agradecemos pela oportunidade de sermos moldados por ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer uma oração, a igreja toda? Coloca a mão no seu coração. Talvez tenha alguém aqui na frente que nunca tenha feito essa oração. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida e risca o meu nome agora do livro da morte, porque eu quero passar uma eternidade contigo lá no céu. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, vão aqui ao lado para a gente pegar o nome de vocês. Talvez você já tenha feito, mas faz de novo. Nossos staffs vão pegar o nome de vocês para a gente poder caminhar junto com vocês, amém? Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança é meu Mestre. Pessoal, colocar as mãos em forma de receber. O pessoal já está saindo, a gente vai dar a bênção e essa música vai continuar sendo tocada, esse louvor. Quem quiser permanecer, permaneça, mas com a bênção também já pode sair, tá bom? Que o grande amor de Deus Pai, a graça poderosa e abundante do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, e aquele que crê no oleiro diz amém. Glória a Deus, sejam abençoados.